Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar mais uma rosa daquela série que eu estou fazendo de toalha de rosto. E o texto que eu escolhi está em Mateus capítulo 20, no versículo 28, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Outra rosa, sim, outra rosa. E as folhas são iguais à última que eu pintei, só que aqui eu vou fazer uma rosa diferente. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou começar com o pincel número 6, o verde grama, e eu vou preencher estas duas folhinhas aqui. Agora, eu vou usar o verde pântano para fazer as sombras. Você viu que no risco eu fiz assim, ó, 2 risquinhos para esse lado. Isso significa que esse é o lado que eu vou colocar a sombra. E a sombra realmente são ranhuras com o verde pântano. E aqui no cantinho tá bem escuro. Então, eu vou deixar bem sombreadinho com o verde pântano. Agora, eu vou pegar esse pincel que tá sujinho de tinta, só tem um pouquinho. E vou colocar do lado de lá e vou dar uma puxadinha para dentro também. Só isso. Agora, a outra. Eu tenho aqui o centro e eu tenho os risquinhos também para esse lado. O espaço aqui é menor, então vai ficar bem escuro ali. Cantinho bem escurinho. E eu tenho uma dobrinha, olha só. Peguei a tinta, a sombra, e vou passar por trás. Significa que ela vai ficar por baixo. Eu faço esse contorno, essa linha, e dou uma esfumadinha para trás. Agora eu vou lavar o pincel, eu vou usar o erva doce para fazer a luz. Pode usar marfim, verde soft, um tom clarinho. Do mesmo jeito que eu passei a linha de escuro e puxei para cá, agora eu vou passar uma linha com o claro e vou puxar para o lado contrário. Vou pôr um pouquinho mais. E vou puxando essa tinta, deixando esse arranhado. Essas são as ranhuras que eu falo. E vou limpar o meu pincel aqui, ó, pro outro lado. Só aqui. Assim, não vou colocar tinta, porque senão vai ficar muito forte. E aqui é uma área de sombra. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado contrário. Quer dizer, tô fazendo a mesma coisa na outra folha. Só que aqui, ó, você viu que a gente tem um problema, né? Eu não posso puxar isso daqui até em cima, porque bem aqui eu tenho aquela dobrinha, que eu coloquei um pouquinho de sombra por baixo, e agora eu vou colocar um pouquinho da luz aqui na bordinha. E meu pincel tá sujinho, eu vou limpar ele aqui, ó, puxando pra dentro. Essa linha aqui eu vou pôr até um pouquinho mais pra cá, porque o espaço ali realmente ficou muito grande. Olha só. Agora ficou melhor. E vou colocar um pouquinho de pincel sujo de luz aqui. Aí. Agora, com o pincelzinho número 0, eu vou fazer com o verde pântano dessa vez, aqui, ó, umas ranhuras em cima desse clarinho aqui. Aqui, ó, eu vou fazer o acabamento, porque tem um pequeno espaço ali. Ranhura para esse lado também. Elas só não podem cruzar essas linhas, tá? Tem que
Ó, uma pontinha, um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, mais um contorninho aqui na folhinha, uma pontinha. E agora, para finalizar a folha, um pouquinho da erva doce, e eu vou fazer uma linha aqui. Não precisa ficar uma linha contínua assim. E agora eu vou realçar a beirada da dobrinha. Aí. Eu posso realçar um pouquinho também uma delas, e eu vou passar essa daqui por cima, ela fica mais clarinha. E essa daqui ficou do lado de cá, não faz mal. Eu vou fechar esse buraquinho aqui, porque não tem lógica ficar um buraquinho tão miúdo ali. Aproveito e já faço aqui assim, ó, como se fosse um cabinho. Pronto. Agora eu vou terminar as outras folhas e eu já mostro pra você. Olha, eu tava fazendo e aqui eu me lembrei que eu coloquei uma folhinha por baixo, só para preencher espaço. E essa folhinha, ela tem que ficar mais escura. Porque é uma entranha. Segundo, porque eu quero fazer a sépola do botão com verde grama também. Então, preciso de um contraste aqui. Então, olha, eu coloquei o verde grama, eu puxei o verde pântano lá do cantinho, quase que inteiro. E agora eu vou colocar o erva doce aqui na beiradinha e vou puxar assim, ó, levemente. Aqui eu posso colocar. E aí eu puxo só assim, ó. Já mostrou que é uma folha do trio aqui e ficou mais escuro para poder sobrepor aqui o verde grama, que é a sépola do botão. Que eu já vou aproveitar que eu tô mostrando e já vou fazer. Olha aqui, ó, tô preenchendo. Essa é uma e aqui é a outra. Aqui eu vou colocar um pouquinho só nesse cantinho ali do verde pântano. E agora eu vou trocar de pincel, pegar o número 2, que é menorzinho, para fazer a luz. E eu vou fazer uma luz aqui, ó, bem reta, só mesmo para separar da folha. E aqui a gente tem uma dobra, então ela vem com clarinho aqui, ó, do lado de baixo e vira. E aqui tem um clarinho também. Eu vou usar o pincel 0 para fazer aqui essa curvinha, olha. Vai fazer isso aqui, ó. Pôr a pontinha para baixo. Aí, quando fizer o botão, a gente faz mais redondinho ali. E já vou fazer a sépola do lado de lá também. Já preenchi, agora eu vou colocar um pouquinho de luz ali do lado de fora. E nessa eu vou fazer uma linha, assim, ó. Só, não vou esfumar. Agora eu vou te mostrar como que eu vou fazer o cabinho. Os cabinhos. Pincel número 2, ó, enchi o pincel, peguei tinta bem de pé. E agora eu vou colocar assim, ó, da largura do pincel. E você nunca pode deixar ele assim transparente, tá? O cabinho, ele tem que ter consistência, porque afinal ele tá segurando a rosa e as folhas. Então, ele não vai ser assim tão fininho. Agora, para as pontas, você até pode deixar mais fino. Coloquei as sombras. Agora, eu vou colocar com o pincel com tinta só de um ladinho, um pouquinho de luz. E eu tô usando o próprio erva doce. Olha, você vai colocando e de vez em quando dá uma puxadinha
Eu gosto muito disso, principalmente assim, ó, onde tem um encontro de dois, tá vendo? Você põe assim uma puxadinha, que ele vai ficar redondinho. Olha ali que legal. Dá um toque, dá uma... Cria um ponto de interesse. É uma coisinha um pouquinho diferente do comum. Aí agora eu vou usar o pincel zero para fazer os cabinhos mais finos. Aqui temos 2 cabinhos e sai aqui, ó, um cabinho, né? Um cabinho. E aqui também, vou fazer aqui, ó, mais fininho. E esse daqui, vou fazer ele subindo aqui em cima da folha. Quando ele sobe em cima da folha, eu tenho que iluminar também, porque senão ele não vai aparecer. Olha só, apareceu. Nós vamos começar aqui pelo botão da rosa. Estou usando o pincel número 2 e eu vou preencher com o Tutti Frutti toda essa área aqui, ó, de trás. Você pode usar rosa inglesa, rosa bebê, o tom de rosa que você quiser, mas assim um tom de rosa clarinho. Agora eu vou usar um pouquinho do vermelho escarlate, que é um tom de vermelho assim um pouquinho mais escuro, para fazer as sombras aqui dentro. Você viu que eu passei toda a área aqui que tá por baixo, tá por trás, depois eu subo aqui um pouquinho onde tem o risco, deixando mais escurinho também. Lavo meu pincel e eu vou voltar, agora eu vou pôr uns pontinhos, eu vou até usar o pincel zero, com o sépia, aqui ó, assim, é um fundinho escurinho. Agora eu vou voltar com o rosa, eu vou colocando a tinta. Não é preciso preencher tudo de novo, tá? Agora isso daqui é para fazer, é para definir um pouquinho melhor os contornos. E ele dá uma clareada. Aqui não aparece muito, mas quando chegar nesse miolo maior aqui, você vai ver que faz diferença. Agora preste atenção. Nós vamos preencher de branco aqui, ó, a pétala. Tá, eu vou preencher essas 2 pétalas aqui, já. Deixando a dobrinha. E agora aqui, ó, a outra pétala. Também você preenche deixando a dobrinha. E essa pétala aqui, ela tá meio que dobrada, ela vem assim, ó, redondinha. E entra pra cá, só que ela tem ainda um pedacinho aqui pra trás. E agora, esse triângulo não, né? Esse losango aqui, ó. Pedacinho entre as dobrinhas. Vamos fazer uma misturinha pra gente fazer uma sombra aqui, nesse branco. E eu vou usar uma pincelada de Tutti Frutti e uma pontinha de verde pântano. A gente vai ter um cinza rosadinho. Com esse cinza, eu vou fazer aqui a sombra. Essa pétala aqui, ela tá por trás. E aqui embaixo da dobrinha. Mais um pouquinho. Essa pétala aqui, ela tá por trás desta. Então, aqui na beiradinha vai um pouquinho do cinza também. Essa pétalazinha aqui, ó, tá por trás aqui e por trás aqui. Esta maior, ela tá aqui, ó, ela dobrou, tá vendo? Então, eu vou pôr um pouquinho do cinza
para acentuar essa dobra. E eu vou pôr um pouquinho do cinza aqui embaixo dessa dobrinha, puxando aqui um pouquinho para fora. Eu vou usar um pouquinho do erva doce para fazer um tom meio esverdeadinho aqui embaixo. Aqui e aqui. Ali nas outras pétalas nem precisa. E agora eu vou preencher com esse mesmo pincel todas as dobrinhas com o Tutti Frutti. Preenchido, eu vou fazer aqui, ó, um contorno nessa pétala e eu vou dar uma puxadinha assim pra dentro. Agora eu vou lavar meu pincel e vou pegar o vermelho escarlate. Esse vermelho é o mínimo. Pega um pouquinho só de tinta no pincel, só de um lado. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou passar esse vermelhinho na beiradinha. Mas eu não vou cobrir o rosa. Eu coloco só para fazer mesmo um contorno. É uma apertadinha de pincel. Aqui também, ó, na beiradinha. Pegue tinta sempre de pouquinho. Aqui também, ó, a tinta pra fora. Eu só tô apertando o pincel ali. Que a bordinha fique bem vermelhinha. E pra dentro fique mais rosado. Eu vou fazer isso em todas as dobrinhas. Aqui é tão pequenininho que eu vou fazer com 0. Mas aqui, ó, eu posso fazer com esse pincel 2 mesmo. Lembrando que isso daqui, essas dobrinhas, elas não são retinhas, né? Elas são crespinhas. Ah, vou fazer com esse mesmo. Aqui, ó, só passando o contorninho. Agora eu vou pegar o branco, um pouquinho do branco, e vou fazer a linha aqui novamente. Isso vai realçar um pouquinho mais a divisão aqui das pétalas. E aqui também, ó. Esse não vai até o final, tá? Ele some por aqui. Eu vou passar com o pincel 0 aqui, ó, o contorninho da parte de cima das dobrinhas. Isso vai realçar e vai fazer um pouquinho mais de contraste. Porque é tão pequenininho aqui. Se precisar em algum lugarzinho também, você pode fazer com o pincel 0 aqui, ó, esse contorno de vermelhinho. Só não deixa um contorno muito certinho, você tem que passar a tinta e fazer uma borradinha assim, ó, um crespinho, ó. Aqui também, ó. Aí, assim aparece mais. Agora eu vou passar aqui o verde grama, acertar o verde grama aqui, ó, em cima do... Essa sépala aqui, ela se torce aqui, ela passa por cima. E um fiozinho de erva doce aqui, só pra mostrar isso, ó. Saio aqui da beiradinha e cruzo. Agora, nós vamos fazer a rosa maior. Primeiro, nós vamos fazer essa parte aqui de baixo. Eu vou usar o pincel número 6 e vou preencher essas pétalas com o branco. Preenchi aqui embaixo e já preenchi esses espaços aqui também. Você viu que aqui temos essa dobrinha maior, aí... Temos outra dobrinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Esses espaços aqui são brancos também.
embaixo da dobrinha, embaixo da dobrinha, embaixo da dobrinha, embaixo da dobrinha. Vou misturar agora aquele cinza, uma pincelada de tutti-frutti e um pouquinho do verde, o verde pântano. Ó, a gente faz um tom de cinza. O meu outro cinza ficou mais escurinho, então vou pôr mais um pouquinho do verde pântano. Aí, esse tom aqui tá bom. Eu vou fazer um sombreado. Primeiro, eu vou começar aqui bem em cima do risco. E eu já vou esfumando um pouquinho pra fora. Aqui, ó, embaixo da dobrinha. Agora, pétala por pétala. Essa daqui tá por cima, então aqui fica mais escurinho. Vou deixar aqui, ó, mais escurinho. Essa dobrinha aqui, ó, vai ficar por cima. Agora, aqui, eu vou deixar esta aqui também por baixo, ó. Já puxei um pouquinho de sombra aqui pelo meio. Esta, você viu que tem um risco aqui? Então, eu vou fazer uma sombra assim, ó. Vou deixar essa parte aqui mais iluminada. Ela tá por baixo daquela, então aqui ela leva a sombra também. E esta daqui, já coloquei um pouquinho mais, só pra puxar mais um pouquinho aqui, ó, em direção àquela ponta. E agora eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui nesse cantinho, um pouquinho aqui, embaixo da dobrinha, um pouquinho aqui, na parte de baixo. Aqui só vou pôr na parte de baixo, aqui também. Lavo meu pincel. Vou usar um pouquinho do erva doce, só para dar uma ligeira esverdeadinha, porque essa rosa ela não é totalmente, às vezes não fica totalmente branco aqui. Aí. Vou pegar o pincel 2 e vou trabalhar com o tutti-frutti. Vou começar aqui, ó. Coloco um pouquinho e dou uma puxada. Nessa daqui, eu vou pôr um pouquinho mais aqui. Aqui eu dou uma puxada. Nesta, eu posso pôr toda essa área que tá branquinha. Uma puxadinha pra dentro. E nesta, vai aqui e aqui. E agora, antes que seque esse rosa, eu já vou trabalhar com o vermelho. É só um pouquinho de vermelho, tá? O vermelho não é pra cobrir o rosa. Com o vermelho, a gente dá uns toques. Em algum lugar aparece mais, em algum lugar aparece menos. Aqui eu vou deixar bem liso, tá? Ó, puxei um pouquinho mais aqui. Essa daqui. Puxar um pouquinho mais aqui. E nessa daqui, vou pôr aqui a dobrinha. Encostando o meu pincel, puxo um pouquinho pra dentro. E vou finalizar aqui com um pouquinho também. Por aqui também um pouquinho. Isso. Agora eu vou voltar, vou pegar o branco e vou dar uma iluminadinha. Mas eu não tô fazendo linha. Só tô colocando o branco aqui, ó. Vai jogando a tinta. E deixa assim manchadinho. Não alisa muito, não. Talvez essa seja a parte mais difícil. Deixar essa tinta assim meio arranhada.
Agora vamos preencher toda essa boca com o tutti-frutti. Já preenchi. Agora eu vou começar aqui no centro, colocando o vermelho escarlate. Essa parte aqui toda tem que ficar mais escurinha. Eu posso até subir, você viu que aqui tem um risquinho, que é uma dobrinha. Não precisa chegar até o final, mas pode subir um pouquinho. Aqui também tem, ó, risquinho. Essa parte fica mais escurinha. Agora, aqui, eu vou trabalhar assim. Você tá vendo que... Aqui, ó, faça assim, bem no meio. 3 pinceladinhas. Aí, você faz aqui, ó, mais 3. Um pouquinho maiores. E pode deixar assim, não precisa alisar muito, não. Agora, você vai fazer isso aqui, ó. Vai puxar mais um rabinho aqui, mais um rabinho aqui. Aqui, você não vai deixar uma linha, você vai dar uma puxadinha assim pra cima também, ó. Agora, nós vamos colocar o sépia e eu vou trocar de pincel. Com pincel grande é mais difícil, então eu vou usar o pincel pequeno. 3 pontinhos e eu vou dando batidinhas, fazendo ficar meio enroladinho, ó, do jeito que a gente trabalhou a pincelada do vermelho. Aqui bem certinho. E agora eu vou trabalhar com o rosa novamente. E o rosa agora vai fazer o acabamento. Então, você não precisa fazer aquela coisa pesada. Você vai dando umas pinceladinhas assim, ó, pelo meio. Não em cima do vermelho, mas pelo meio. É mais aqui no centro mesmo, e nessa parte aqui. Não leve isso daqui até embaixo, ele pode morrer assim, ó, por aqui, a pincelada. Bom, assim a gente conclui a parte de dentro. Agora eu vou preencher todas as dobrinhas com o tutti-frutti. E com o vermelho, eu vou fazer as bordinhas. Ó, vai colocando a tinta e pode até dar uma puxadinha assim pra cima. Uma borradinha pra cima. Aqui também, ó, beiradinha. E eu vou até virar aqui, ó, beiradinha. Depois aqui eu tenho uma pequenininha, não, eu vou fazer essa daqui agora maiorzinha. Ó, só na beiradinha de baixo. Vai encostando o teu pincel. Aqui também. Aqui também. Você pode fazer isso daqui com o pincel 0, tá? Se não der certo com o pincel 2. Se você não tiver um pincel assim aparadinho, bem durinho, fica difícil fazer. Então, você pode fazer sim com o pincel 0. O resultado vai ser bem parecido. Agora sim, pego o 0 e eu vou fazer a linha do rosa, que é a linha de cima. A beiradinha de baixo ficou em vermelho e a linha de cima ficou em rosa, não, em tutti-frutti. E essa é a hora que, se você deixou aparecendo o risco, é hora de cobrir. Mas como a gente tem aqui um cinza, esse cinza disfarça também o risco, né? Então, já fica
coberto. Pronto. Viu como não foi difícil? Eu vou realçar um pouquinho mais a profundidade dela aqui, ó, nessa área. Eu vou pegar um pouquinho do verde, um pouquinho mais do verde pântano, um pouquinho menos do rosa. A gente tem um cinza bem esverdeado, ó, um cinza mais esverdeado. E eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui. E agora eu vou pôr mais uns pontinhos com o sépia aqui. Agora são pontinhos mesmo, tá? Pintinhas. Isso, e a rosa tá pronta. Nem tão difícil, né? Dessa rosa, que assim, ela é escura por dentro e clara e branca por fora, tem no tom de vermelho também. É muito bonito. Eu vou colocar mais uma pincelada aqui, ó, de rosa, um pouquinho do verde pântano e uma pincelada de água. Eu vou misturar para fazer um cinza pra gente colocar no fundo. Ficou bem esverdeado, eu quero deixar um pouco mais rosado. Tiro o excesso. E com esse pouquinho de tinta, eu venho fazendo o fundo aqui. Começo aqui na entranha e vou limpando o pincel pra fora. Olha como sumiu. De novo, aqui, ó. Aqui nessa entranha também eu vou deixar assim. É um leve sombreado. Aqui, ó, nesse cantinho. Aqui nesse cantinho, entre a rosa e a folha. Um pouquinho aqui. Tava úmido aqui ainda, ó. Agora ficou borradinho. Então, eu vou deixar o fundo aqui um pouquinho mais acentuado. Vamos acabar. Trazer um pouquinho mais pra frente, aqui entre esses galhos. Se você quiser, pode pegar um pincel maior, tá? Tô fazendo aqui com o número 6, mas se for com um pincel maior, fica mais fácil, mais rápido. Vou subir um pouquinho aqui pra fora. E vou pôr um pouquinho aqui do outro lado também. Aqui embaixo. E um pouquinho aqui nesse cantinho. Eu não vou fazer o contorno ali do botão. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais de tinta, vou carregar um pouquinho mais o pincel. E vou fazer uma sombra. A sombra acompanhando aqui, ó, o galho. Você viu que é uma sujeirinha do pincel só. Você vai acompanhando o que tá em cima. Não é uma coisa muito nítida. Só vai ficar assim aquela nuance de tinta, ó. Agora eu peguei um pincel maior, número 10. Eu vou pegar uma pinceladinha de erva doce, uma pinceladinha de água. E com esse pouquinho de tinta aqui, eu vou dar uma alegrada aqui, ó, nesse fundo. Vou fazer um pouquinho pra fora. Vai ficar um pouquinho mais amareladinho. E você viu que eu tô passando por cima aqui, tá totalmente seco. Olha a diferença, aqui já tem e ali não. É só um pouquinho mesmo. E não precisa colocar em cima do cinza. Pode colocar assim, um pouquinho pra fora. Pode colocar um amarelinho, pode colocar um azulzinho, pode colocar o próprio rosa. Mas assim, bem fraquinho.
Agora eu vou consertar o vermelho aqui, ó. Agora eu vou pegar o vermelho, aproveitando que aqui eu tenho que consertar, porque eu borrei um pouquinho. Eu vou fazer, assim, algum detalhezinho com esse vermelho puro. Viu que não tô colocando nele inteiro. É alguma coisinha. Prontinho. Espero que você tenha gostado dessa experiência de fazer a rosa um pouquinho diferente. Eu amei. Eu já fiz um vermelho também e achei que ficou lindo. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu quero deixar o meu beijo especial para todas as pessoas que me apoiam financeiramente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.